Olá, tudo bem? Eu sou a professora Gabriela Fernanda e hoje nós vamos aprender sobre morfologia. Isso mesmo, vai ser um super aulão de morfologia, certo? Então, antes da gente começar esse super aulão de morfologia, eu solicito que vocês peguem aí a garrafinha de água de vocês, né? E além disso, foquem aqui, desliguem todas as distrações, certo? E foquem aqui para a gente estar aprendendo morfologia. Além disso, eu peço a vocês que se inscrevam no canal, né? E também que me sigam lá no Instagram, lá no meu Instagram, que é @professora Gabriela Fernanda. E outra coisa que eu ia pedir para vocês, que eu ia amar ver, que é quando vocês estiverem estudando, quando vocês estiverem vendo esse vídeo, me marquem lá no status de vocês, certo? E mostrem lá que vocês estavam estudando esse super aulão de morfologia, tudo bem? Então, vamos começar agora esse super aulão. Morfologia, isso mesmo. Vamos começar aqui pela definição, né? Pela definição do que é morfologia, né? Vamos lá aqui no caso pela palavra aqui morfologia. Eu tenho aqui morfo, que significa o quê? Significa forma, que significa também estrutura, certo? E eu tenho aqui, ó, essa outra palavra que significa estudo, certo? Então, o que seria a morfologia? A morfologia é a parte da gramática que estuda a forma e a estrutura das palavras, certo? Então, dentro da morfologia, nós temos as famosas classes de palavras, né? As classes de palavras que são 10 classes de palavras. Só trocar para uma caneta aqui. Eu tenho substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome, verbo, advérbio, interjeição, preposição, conjunção. Vamos lá contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, aqui eu tenho as classes de palavras que eu falei para vocês, né? Que é o estudo da morfologia. Bom, dentro dessas 10 classes de palavras, na verdade, eu separo essas classes de palavras em 2 grupos. Mas quais são esses grupos? Eu tenho esse primeiro grupo aqui, tá? Que vem do substantivo, tem o adjetivo, o artigo, o numeral, o pronome e o verbo, tá? Esses 2 grupos são das classes que são variáveis, certo? Mas o que é variar, né? Variar é quando essas classes podem passar, né? Variar em gênero e podem variar em número. Mas como assim, professora? Bom, em gênero pode passar do masculino para o feminino. Já em número, pode passar do singular para o plural, certo? Então, isso que é variar. Essas classes, substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome e verbo, são classes variáveis, certo? Eu também tenho um outro grupo de classes, né? Das classes que são classes invariáveis, certo? Então, as classes invariáveis não vão fazer isso que as classes variáveis fazem, né? No caso, não vão variar
em gênero e número, também não vão passar do masculino para o feminino e muito menos do singular para o plural, tá? Porque elas são invariáveis. Não acontece isso aqui, beleza? Então, como prometido, nós iríamos estudar todas essas classes gramaticais. A primeira classe gramatical que nós vamos estudar é o substantivo, tudo bem? Vamos lá. Substantivo. O que é o substantivo? É a palavra que usamos para designar seres, coisas e ideias. O substantivo ele está dividido quanto à sua formação e quanto à sua classificação. Quanto à sua formação, ele pode ser simples, composto, primitivo e derivado. Quanto à sua classificação, ele pode ser comum, próprio, concreto ou abstrato. Dentro também desse, nós temos o substantivo coletivo, certo? Então, vamos lá. O substantivo é a palavra que usamos para designar seres, coisas e ideias. Quanto a essa formação, ele pode ser simples, né? Então, vamos lá colocar aqui o que é esse substantivo ser um substantivo simples. Quando é formado por apenas um radical, certo? Quando ele é formado por apenas um radical. Mas o que é o radical? O radical é o elemento que contém o significado básico de uma palavra e a partir do qual pode se constituir uma família de palavras, tá bom? Então, o substantivo simples é quando ele é formado por apenas um radical, certo? Então, eu tenho exemplo aqui: chuva, flor, tá? Então, essas palavras são substantivos simples porque são formadas por apenas um radical, tudo bem? Bom, aí eu tenho o substantivo composto. Bora lá colocar o conceito de substantivo composto. O substantivo composto, ele é formado quando é formado por mais de um radical, tá? Quando ele é formado por mais de um radical. Deixa eu ver aqui um exemplo para vocês. Por exemplo, guarda, chuva. Por exemplo, beija-flor. Então, aqui no substantivo composto, ele é formado por mais de um radical, né? Ó, guarda-chuva e beija-flor. Então, eu tenho dois radicais aqui, né? Um aqui, que no caso é esse pedaço aqui, né? E aqui também, tá? O substantivo primitivo. Substantivo primitivo, ele não se origina de nenhuma outra palavra. Substantivo primitivo é quando ele não se origina de nenhuma outra palavra. Exemplos aqui, por exemplo, ferro, livro. E o substantivo derivado, o que seria? Quando
se origina de outra palavra. Se origina de outra palavra. Exemplos. Eu não tenho substantivo primitivo aqui, que ele não se origina de nenhuma outra palavra. Então, vou fazer um de ferro aqui, né? Então, o derivado de ferro. Exemplo. Ferreiro. E de livro também, né? Vamos ver um derivado. Livraria. Vocês conseguiram perceber aí a diferença entre o primitivo e o derivado? Vamos seguindo então. Quanto à classificação. Quanto à classificação, pode ser comum, próprio, concreto e abstrato e também um substantivo coletivo. Quanto à classificação, bora falar aqui do comum. O comum, ele vai o quê? Designar, né? Designar qualquer elemento de um conjunto. Qualquer elemento de um conjunto. Por exemplo, homem, cidade, país. Já o substantivo próprio, vamos lá, destaca. Ele destaca um determinado, destaca um determinado elemento, destaca um determinado elemento de um conjunto. Destaca um determinado elemento de um conjunto. Particularizando o. Próprio. Destaca um elemento de um determinado conjunto, particularizando. Vamos ver, vamos pensar aí. Uns exemplos. Pedro, né? Fortaleza. Brasil. Vamos agora passar para o substantivo concreto, certo? O substantivo concreto é aquele que designa seres e coisas do mundo real ou também pode ser do mundo imaginário. Designa seres e coisas do mundo real ou também ou imaginário. Vamos colocar assim. Bora pensar no exemplo aí. Pode ser criança, fada, nuvem. Agora vamos falar do abstrato. O abstrato, ele é um substantivo que ele vai exprimir ações, qualidades ou estados, tá bom? Então, exprime ações, qualidades ou estados. Vamos lá para o exemplo. Estudo, outro exemplo, beleza, tristeza. Então, o substantivo abstrato também, ele depende
ele depende de alguém para existir, né? Só vai existir o estudo se tiver alguém para estudar. Só vai existir a beleza se tiver alguém que seja belo. E a tristeza se alguém estiver triste, certo? Então, seguindo aqui, o substantivo coletivo. O substantivo coletivo é um substantivo comum que, mesmo no singular, ele designa um grupo de seres da mesma espécie. Por exemplo, boiada, bando, enxame, certo? Então, aqui nós aprendemos algumas coisas sobre o substantivo, tudo bem? Vamos passar para a próxima classe gramatical, que é o adjetivo. Vamos seguindo. Adjetivo. O adjetivo é a palavra que modifica. É a palavra que modifica o substantivo, atribuindo-lhe uma característica, certo? Então, vamos pensar aí no exemplo. Ele é um homem gentil. Vamos lá. Eu tenho aqui o substantivo homem. Então, é o substantivo. E aqui, gentil. Gentil vai ser o quê? Vai ser um adjetivo. Ó, olha o conceito de adjetivo. Então, o adjetivo é uma palavra que vai modificar o substantivo, atribuindo-lhe uma característica, certo? Então, isso aqui é uma característica desse homem. Assim, não é qualquer homem, né? Ele não é qualquer homem, ele é um homem o quê? Um homem gentil. Então, perceba que o gentil, ele vai modificar, né, homem, certo? Como no conceito, é a palavra que modifica o substantivo, atribuindo-lhe uma característica. Vamos para outro exemplo. Desconsiderem os vizinhos. Bom, essa história é engraçada. Vamos lá. Então, eu tenho aqui o substantivo história e engraçada é o quê? É um adjetivo. Reparem que, como no exemplo acima eu falei para vocês, né, que eu tenho aqui um substantivo e um adjetivo, certo? Então, o adjetivo, esse adjetivo aqui, ó, engraçada, ele veio para modificar, né, esse substantivo, né, atribuindo-lhe uma característica. Porque essa história, então não é qualquer história, né, que é engraçada. Essa história é engraçada. Esse adjetivo veio para modificar esse substantivo, tudo bem? Bom, o mesmo substantivo pode ser modificado por mais de um adjetivo numa frase. É o caso do substantivo Roma, né? Que eu vou colocar nesse outro exemplo aqui para vocês. Que ele é modificado pelos adjetivos antiga, bela e fascinante. Vamos lá. Ó, eu tenho aqui o substantivo Roma, né? Substantivo Roma, que é modificado por 3
adjetivos, que é antiga, que são antiga, bela e fascinante, certo? Vamos lá passar para o próximo, né, assunto dentro do item adjetivo. Locução adjetiva. Então, quando a gente ouve assim, locução adjetiva, quando a gente ouve locução, são um grupo de duas ou mais palavras que tem uma característica de um adjetivo, certo? Então, são expressões formadas de uma preposição e de um substantivo, que podem exercer a função de um adjetivo. Vamos lá. Exemplos. Locução adjetiva. Eu tenho aqui, ó. Campeonato de estudantes. Campeonato de estudantes. Essa parte daqui é uma locução adjetiva, certo? Então, eu tenho aqui uma preposição e tenho um substantivo, né, que exerceu a função de um adjetivo. Eu poderia também colocar assim, ó, campeonato estudantil. Que é o quê? Um adjetivo, certo? Bom, vamos lá. Adjetivo pátrio. O adjetivo pátrio, ele é um adjetivo que indica a nacionalidade ou lugar de origem. Nacionalidade ou lugar de origem. Como assim? Exemplo. Homem italiano. Então, italiano é um adjetivo pátrio, né? Que ele vem aqui indicando a nacionalidade, né? Homem italiano é um homem que é da Itália ou lugar de origem. Vinho francês. Se o vinho é francês, ele veio de onde? De onde? Da França, certo? Dois exemplos aqui de adjetivo pátrio, adjetivos pátrios. Vamos passar para a próxima classe de palavras, que é o artigo. Artigo é a palavra que se usa antes de um substantivo para dar-lhe um sentido definido ou indefinido. Antes de continuar falando sobre o artigo, eu vou pedir para vocês não se esquecerem de me seguir lá no Professora Gabriela Fernanda, certo? Voltando agora aqui para o artigo. É a palavra que se usa antes de um substantivo para dar-lhe um sentido definido ou indefinido. Eu tenho os artigos que são definidos e os artigos indefinidos. Quais são os artigos definidos? Os artigos definidos são o, a, os, as, certo? Vamos aqui num exemplo. Os alunos vão viajar. Os alunos vão viajar. Artigo definido, certo? E os artigos indefinidos, certo? Quais são os artigos indefinidos? Uns, uma, uns, colocar na sequência, né, direitinho, umas. Artigos indefinidos.
Vamos lá para um exemplo dos artigos indefinidos. Uns alunos vão viajar. Os alunos vão viajar. Aqui, ó, artigo indefinido, certo? Uma observação muito importante. E qual seria essa observação? Que qualquer palavra que ficar acompanhada por um artigo vai estar assumindo a função de substantivo, certo? Qualquer palavra que for acompanhada por um artigo assume a função de substantivo. Depois vocês vão entender o que eu falei para vocês sobre essa observação e vão num exemplo, né, no caso. Agora, vamos seguir para outra classe, que é a classe de palavras, que é o numeral, tá? O numeral é a classe de palavra que quantifica os seres ou que indica a posição que eles podem ocupar. São classificados, os numerais são classificados em cardinais, ordinais, multiplicativos e fracionários. Quais são os numerais cardinais? Eles indicam quantidades determinadas. Indicam quantidades determinadas de seres, ou também pode ser quantidades em si mesmas. Como assim? Exemplo. Vi três pessoas na sala. Então, ó, vi 3 pessoas. 3, né, é uma quantidade, certo? Vi 3 pessoas na sala. Bom, eu tenho outro exemplo também. 2 e 3 são 5. Lembrando que os cardinais, eles vão indicar as quantidades determinadas de seres, né? Ou quantidades em si mesmas, como nesse exemplo aqui, ó, quantidades em si mesmas. 2 e 3 são 5. Vamos falar agora dos ordinais. Os ordinais, eu vou puxar eles pra cá, porque não tem espaço, né? Enfim, ordinais. Eles vão designar, os ordinais vão designar a ordem. Designar a ordem em que um substantivo se coloca no interior de uma série. Como assim? Vamos lá para o exemplo. Marcelo é o quinto. Olha aí, é o quinto, né? Então, eles designam a ordem, né? Que o substantivo se coloca no interior de uma série. Marcelo, substantivo, é o quinto, é a ordem do Marcelo.
Marcelo, complementando aqui, né? Marcelo é o 5º aluno da fila, certo? Agora vamos falar dos multiplicativos. Os multiplicativos, eles referem-se a multiplicação, como o próprio nome já diz, né? Multiplicação das quantidades. Multiplicação das quantidades, mas como assim? Ó, esse exemplo aqui. Você tem o dobro da minha idade, certo? Agora vamos passar para os fracionários. Os fracionários também já dá para perceber pelo nome, né? Que eles vão se tratar das frações. Vamos lá para o conceito. Quando se referem à divisão de quantidades, beleza? Bora lá. Um exemplo aqui. Bora ver. Ele tem 1/3 da minha idade. Ele tem 1/3 da minha idade. Ele tem 1/3 da minha idade, certo? Então, lembra que eu falei que os fracionários, quando se referem à divisão de quantidades, então ele vai falar aqui sobre, com certeza, né? Logicamente, sobre as frações. Ele tem 1/3 da minha idade. Se você está gostando dessa aula, dê o seu like e também compartilhe esse vídeo para os seus amigos, certo? Que estão começando a estudar ou também que querem fazer uma revisão aí de morfologia, estão precisando fazer uma revisão de morfologia. Vamos seguindo aqui. Vamos falar agora da próxima classe de palavras, certo? Vamos achar ela aqui, né? Pronome. O pronome, ele é uma palavra variável que substitui ou acompanha um substantivo, relacionando-o a uma das 3 pessoas do discurso. O pronome, ele vai se classificar em pessoais, possessivos, demonstrativos, indefinidos, interrogativos e relativos. Só isso, gente. Pouquinha coisa, né? São pouquinhos pronomes. Mas vamos aprender isso hoje. Vamos lá. Os pronomes pessoais. Os pronomes pessoais são aqueles que indicam as pessoas gramaticais. Podem ser retos ou oblíquos. Os pronomes pessoais. Eu tenho aqui número, que é o singular e plural. Pessoa, 3 primeiras pessoas e as 3 segundas pessoas, né? Primeira pessoa, a primeira pessoa do singular, nos pronomes retos. Eu, né? A segunda, tu, a terceira, ele ou ela. Na primeira pessoa do plural, eu tenho nós, na segunda eu tenho vós, na terceira, eles, elas. Os pronomes oblíquos. Temos a diferença dos pronomes oblíquos tônicos e os pronomes oblíquos átonos. Os pronomes oblíquos tônicos são mim, comigo, ti, contigo, ele e ela, si, consigo. Nós, conosco, vós, convosco, eles, elas, si, consigo. E os pronomes átonos são me, ter,
se, o, a, lhe, nos, vos, se, os, as, lhes, certo? Aqui eu tenho os pronomes retos. Os pronomes retos, eles vão desempenhar a função de sujeito. Pronomes retos. Desempenham a função de sujeito. Um exemplo. Marcelo saiu de férias. Marcelo saiu de férias, né? Ele vai viajar. Então, quem foi que saiu de férias? Foi o Marcelo, né? E aqui embaixo, ó, ele vai viajar. Esse pronome aqui, ele desempenha a função de sujeito. Quem é que vai viajar? Ele. Eu também tenho os pronomes oblíquos, tá? Que vão desempenhar a função de complemento verbal. Então, os pronomes oblíquos, eles vão desempenhar a função de complemento verbal. Vamos lá, por exemplo. Alguém me chamou. Para um pronome oblíquo, né, que desempenha a função de complemento verbal. Complementa este verbo aqui, certo? Verbo chamar. Bom, dentre os pronomes pessoais, merecem destaque os pronomes de tratamento. Vamos lá falar sobre os pronomes de tratamento. Dentre os pronomes pessoais, merecem destaque, né, os pronomes de tratamento, que são palavras ou expressões com que nos dirigimos a alguém e indicam grau de formalidade existente em determinadas situações. Vamos lá. Um exemplo. Você quer falar comigo? Você, né, é um pronome de tratamento, né? No caso mais informal ali, né? Quando você fala ali para um amigo, para uma pessoa mais próxima. Mas eu tenho também os pronomes de tratamento, que são os pronomes que são mais formais, que são aqueles que você vai falar para os príncipes, né? Duques, altas autoridades, reis, imperadores, para o Papa, também para funcionários que são graduados, né, numa linguagem mais comercial. Então, vou colocar aqui para vocês. Eu tenho aqui, ó, Vossa Alteza. Vossa Alteza é utilizado para príncipes, duques. Príncipes, duques. Vossa Excelência. Vossa Excelência já é utilizado para altas autoridades. Eu também tenho, como eu falei anteriormente para vocês, o Vossa Majestade. Vossa Majestade é utilizada para reis,
imperadores. E o Vossa Santidade, que é utilizado aí, né? Vossa Santidade, que é utilizado para Papa. Também tenho o Vossa Senhoria, que é utilizado para oficiais, também para funcionários e graduados e linguagem comercial. Passando para outra classe, passando para outros pronomes, né? Vamos para os pronomes possessivos, que eles expressam ideia de posse. Bom, eu tenho aqui o singular e o plural. Eu tenho os pronomes possessivos. Meu, minha, meus, minhas. Teu, tua, teus, tuas. Seu, sua, seus, suas. No singular. Já no plural. Nosso, nossa, nossos, nossas. Vosso, vossa, vossos, vossas. Seu, sua, seus, suas. Eu tenho os pronomes possessivos, que são possessivos adjetivos e possessivos substantivos. Mas o que é isso, né? Os possessivos são pronomes adjetivos quando acompanham um substantivo. Vamos lá para um exemplo. Aqui está o meu e aqui está meu livro. Então, eu tenho aqui um pronome, o quê? Um pronome possessivo, né? Meu. Mas eu tenho aqui também o quê? Um substantivo, né? Então, esse possessivo aqui, ele é um pronome adjetivo, porque ele acompanha quem? O substantivo, certo? Então, eu tenho também o outro tipo de pronome, que os pronomes possessivos, eles vão ser pronomes substantivos, quando substituem um substantivo. Vamos para um exemplo. Meu caderno está aqui. Onde está o seu? Vamos lá. Eu tenho aqui, meu caderno está aqui. Onde está o seu? Eu tenho aqui um pronome possessivo, que ele vai o quê? Ele vai substituir o substantivo, né? Caderno, né? Então, eu tenho aqui um substantivo, e esse pronome possessivo, ele vai substituir esse substantivo aqui, ó. Os possessivos são pronomes substantivos quando eles vão substituir, né, um substantivo. Bom, fique até o final aí do vídeo, né, porque quem ficar até o final vai receber esse material todinho em PDF, né? E como é que você vai fazer para conseguir isso? No final, eu vou divulgar uma senha e você mandará, né, lá no privado para o meu Insta, que é o Professora Gabriela Fernanda, tá? Não se esquece de curtir, compartilhar e me marcar no status que eu irei postar lá no Insta. Voltando. Pronomes demonstrativos.
são aqueles que indicam a posição dos seres no tempo ou no espaço, relacionando-os com as três pessoas do discurso. Bom, eu acredito que esse aulão vai ficar muito grande, então eu vou dividi-lo em duas partes, tá? Essa daqui vai ser a parte 1 do aulão de morfologia, e depois nós vamos continuar dos pronomes demonstrativos, certo? E na parte 2 você vai encontrar aí a senha para você me mandar lá pelo professora Gabriela Fernanda para tá recebendo todo esse material aqui em PDF, ou seja, você não vai ter o trabalho de ficar copiando nada, só se você quiser, né? Então, até a aula 2.